Já aconteceu com você de ter sonhos, grandes sonhos na sua vida, objetivos, metas suas, mas quando você pensou nelas com um pouco mais de cuidado, veio aquela vozinha de que não vai dar certo, de que você não é bom o suficiente, muitas vezes de que você não merece aquilo? Essa é uma estrutura muito comum em todos os nossos sonhos. É assim que nós fazemos para matar os nossos sonhos. Eu vou te falar exatamente sobre isso neste vídeo. O que acontece é que nós temos vários papéis quando nós estamos pensando num sonho que nós temos. Nós temos um papel que nós chamamos de sonhador, que é quando você começa a imaginar, sonhar, visualizar aquilo que você deseja. Isso todos nós fazemos. Mas o que vem logo em seguida? Vem o crítico que mata os nossos sonhos, dizendo que não é possível, que eu não tenho tempo, que eu não tenho grana o suficiente, que eu não sou bom para isso. E aí o meu sonho começa a perder força. Hoje eu vou te apresentar um modelo que os grandes realizadores utilizam para realizar os seus sonhos. Dado que o mais comum é nós sonharmos e logo em seguida criticarmos o nosso sonho, a proposta é fazer algo diferente. É claro que o crítico ele tem um papel importante de nos ajudar, mas ele nesse momento, enquanto o sonho está apenas no mundo das ideias, ele tem o poder de destruir qualquer sonho. Então, antes de entrar no crítico, nós vamos explorar um outro papel, o papel do realizador. O papel do realizador é planejar o sonho, como se ele fosse acontecer de qualquer forma. E aí ele começa a montar as peças do quebra-cabeça para que esse sonho venha se concretizar. Então o que acontece? No primeiro momento eu sonho, eu imagino, eu crio aquilo que eu desejo. E aí eu começo a visualizar todas as possibilidades, aquilo que vai ser legal, aquilo que vai ser bom. Eu deixo o sonhador fluir naturalmente. Depois disso, eu vou tomar um outro papel, o papel do realizador, que é onde então eu vou colocar a mão na massa. Eu vou planejar como se o sonho fosse acontecer. E aí eu me coloco num papel mais de ação, de colocar as coisas em movimento e de fazer acontecer, sem criticar em nenhum momento, para que depois eu entre no papel do crítico, que é aquele crítico construtivo, é aquele crítico que olha para o sonho, olha para o planejamento e percebe coisas que podem melhorar, percebe possíveis falhas que podem ser aperfeiçoadas para que este sonho se concretize. Então percebe, no modelo que não funciona eu tenho o sonhador e logo em seguida o crítico destruindo o sonho. No modelo que funciona, eu tenho o sonhador, em seguida o realizador e depois entra o crítico de uma forma construtiva para me ajudar. Eu utilizei na minha vida esse modelo e eu posso te afirmar que funciona. Quando eu utilizei, eu estava planejando uma viagem para a Europa para estudar com Richard Bandler, um dos criadores da programação neurolinguística. E naquele momento, eu estava meio sem grana, eu não tinha me planejado muito bem e faltavam poucos meses para a viagem. E aí eu comecei, eu disse, não, eu vou ir. E alguns colegas meus diziam, cara, tem que colocar na planilha, tem que verificar, tem que ver como é que tu vai fazer. Eu disse, cara, se eu colocar na planilha, eu não vou viajar, porque a realidade não é favorável, né? Se eu colocar na planilha, a minha viagem acabou. Percebe? Eu deixei o crítico de lado, mas eu disse, eu vou viajar. Aconteça o que acontecer, eu vou dar um jeito de viajar. E aí eu comecei a planejar tudo como se fosse viajar, sem sombra de dúvidas. Então eu comprei a minha passagem, eu fiz o meu passaporte, eu fiz lá o seguro viagem, eu comecei a estabelecer alguns planejamentos. Não tinha definido onde eu ia dormir, não tinha definido o que eu ia fazer quando chegasse lá, mas eu sabia que eu iria. E comecei a montar tudo o que eu precisava de forma a ir. E quando eu cheguei no dia da viagem, aí sim, aí bateu um pouco de medo. Mas aí eu sabia que tudo que eu precisava, eu teria. Eu poderia, no meu celular, procurar aplicativo de hostel, procurar aplicativo de comida, de mapa para me encontrar dentro da cidade. Então eu sabia que tudo daria certo e os desafios que viessem eu ia saber lidar. Então percebe, eu coloquei o meu plano, coloquei o meu planejamento como se vai acontecer. E não deixei o crítico vir me atrapalhar. O crítico entra como um ajudante no final do processo para
aperfeiçoar aquilo que pode ser aperfeiçoado. Isso que eu estou falando faz sentido para você? Experimente utilizar os seus sonhos na sua vida, essa estratégia. Nós chamamos de estratégia Disney para a realização de sonhos, porque ela foi uma estratégia modelada por Robert Dilts, um dos grandes nomes da PNL, modelando quem? Walt Disney, um dos grandes sonhadores e realizadores do mundo. Então, aplique essa ferramenta na sua vida. Sonhador, realizador e crítico. E depois me conta o resultado que você vai ter. Um abraço!